Bonjour, bonjour, meus amigos! E aí? Mais uma live da nossa série Homens de Honra e de Negócios em Paris. E aí? Firme? Hoje temos um convidado especial também, nosso amigo Leandro Santos. O cara é brabo, o cara veio pra França já tem alguns anos. A história dele aqui de superação, a história dele aqui de crescimento é fantástica, né? Então é muito bom estar perto de pessoas também que conseguiram vencer, né? Vencer todos os obstáculos que a gente encontra como imigrante, vencer barreiras, né? Da cultura, da língua, de alimentação, de tantas coisas, né? De tanta burocracia que a gente vê, né? Aqui nessa França e nos países daqui da Europa. E hoje ele é um grande empresário, né? Na área da construção de reformas aqui em Paris, né? Tem uma família abençoada, 3 filhos. Então é um cara muito próspero e eu tenho o prazer de ter ele aqui junto com a gente, né? Participou agora do primeiro Legendários da Europa. Não só ele, como mais 8 pessoas, né? No total foram 9 pessoas da nossa equipe aqui da plataforma Global França que participou do Legendários aqui na Europa. E o Leandro estava lá subindo a montanha, vencendo seus desafios, e ele vai contar um pouquinho aqui pra gente dessa experiência que ele passou lá, vai contar um pouco pra gente aqui da experiência de vida que ele tem aqui, né, em Paris, na França. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Ô Graça, fala pro Leandro entrar aí. Nós já estamos aguardando a ilustre presença dele aqui com a gente. E aproveitando, né, para poder também falar do nosso evento que vamos ter aqui, né, sábado e domingo. É uma imersão aqui para homens, aqui em Paris. E vai ser 2 dias de muito aprendizado, 2 dias de experiência, 2 dias para a gente poder entender, né? Que a real prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o posicionamento que o homem tem que ter dentro da sua casa, dentro da sua família e também no mundo dos negócios. Deixa eu adicioná-lo aqui, o brabo, o Leandro. Já aceitei aqui. Fala, minha joia! Ô, meu querido, E boa aí? tarde, povo abençoado. Bonjour, bonjour. Jô, Já tá na empresa aí, né? Depois de alguns dias de férias, depois de algumas alguns, semanas, eu tô aqui de volta. alguns Ó, dias de desfrute. tô até deixando o cabelo cair, tá acabando com tudo. Depois é só colocar mais cabelo aí que tá tudo certo. Pois é, depois do Legendário nunca mais trabalhei. Hoje que eu voltei a trabalhar, ué, credo. Eita! Ué, deu 20 dias. Olha, credo, deu 3 semanas. Já tinha até desacostumado. Já nem sabia mais como é que trabalhava. Acho que até hoje, Mas hoje que eu desci da montanha. é hoje que você chegou, essa Hoje que eu montanha sua estava cheguei. alta A demais. montanha foi alta, assim, tinha muita coisa pra deixar lá em cima, viu? Credo. Eita! Solta uns Pra, códigos aí, então pra, lá da montanha pra nós, pra velho. proce- pra processar tudo
que eu vivi lá na montanha demorou muito tempo. Agora que eu tô caindo na ficha. Graças a Deus, Solta os hein? códigos. Mas foi Qual que foi, poderoso, hein? qual que foi um momento assim que você sentiu alguma vontade de desistir lá? Você sentiu algum Mano, assim, nossa, no cara, lá, começo, no começo, na apresentação do Legendários lá, eu falei assim, meu Deus, que cachorrada é essa? Que eu tô fazendo aqui? Eu arrumei uma besteira pra me fazer da minha vida, não é possível. me xingou um pouco também? Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, por que eu não escutei o que ela me falou, moço? Segue a lista. Você não seguiu a lista, velho? Ah, não. Não, eu segui, mas só que tinha algumas coisinhas lá na bolsa que não tava exatamente na lista. E aí Aham. depois eles passou, né? Depois, na hora que começa a fazer os movimentos lá, eu falei assim, nó, cachorrada. Mas depois eu fui entender, depois, depois na caminhada, desfrutando do caminho, eu fui entender tudo que aconteceu, tudo foi com propósito, mano. Tudo foi com propósito. Essa parte, lá eu realmente vi vários códigos, muitas coisas foram desbloqueadas na minha mente, mas esse é o ponto-chave que eu quero compartilhar aqui hoje. Porque na hora da mochila, eu tinha várias coisas dentro da minha mochila que não estava na lista. Coisas Hum, pequenas, coisas simples, Ellen. Mas depois que, que passou esse momento, que eles falou assim, ó, o que não está na lista, retire. Aí, eu quero fazer uma analogia com com a nossa vida, com a minha vida, com a vida de todo homem. Todo homem tem feridas, tem pecados, tem dificuldades experiências na vida que passaram e que foram constrangedoras ou que gerou trauma, que gerou feridas. E às vezes os homens, por ter o coração duro, eles não se esvaziam. Eles não se abrem com alguém, não confessa com a liderança. E com o passar do tempo, nós homens vamos carregando pequenas coisas de toda a nossa vida, de toda a nossa infância, que vai nos gerando um fardo, vai nos colocando um peso sobre a nossa vida, e que isso nos impede de avançar, nos impede de prosperar, nos impede de ter um casamento 100% abençoado, nos impede de ter relacionamento com os nossos filhos, relacionamento com os nossos pais. E, e isso foi uma coisa que realmente foi é, um divisor de águas para mim, sabe? Tudo isso foi pequenas coisas que Deus foi me mostrando na caminhada da montanha, na subida da montanha. É, várias coisas Deus foi me mostrando, Deus foi me revelando que tinha pecado não confessado, tinha coisa que meus pais fez comigo e que eu queria fazer diferente. Mas às vezes o propósito da minha vida não é criar os meus filhos diferente que os meus pais fez comigo, mas às vezes eu preciso fazer de uma outra maneira. E nós, como nós fomos feridos, nós somos às vezes machucados, nós não querendo machucar os nossos filhos, nós age ao contrário daquilo que nós fomos feridos. E, na verdade, a gente está ferindo os nossos filhos por não saber a cuidar dos nossos filhos de uma maneira é, que Deus tem para nossa vida, que tem para minha vida, na verdade. Porque, às vezes, muita coisa eu fiz para o Caio e para a Manuela é diferente dos meus pais fez na minha vida. E e que às vezes eu querer fazer ao contrário, não estou fazendo certo, não estou me posicionando como um sacerdote, não estou me posicionando como um homem de Deus, aquele que joelha e ora com os meus filhos todo dia, que abre a Bíblia na frente dos meus filhos todos os dias para orar, para marcar a vida deles com a palavra, para que a palavra impregne na cabeça deles. Então,
Isso foi algo que realmente eu decidi, sabe? Decidi deixar na montanha um antigo comportamento, um antigo homem, e que desceu da montanha um novo homem que vem realmente posicionado na palavra, posicionado naquilo que Deus tem para minha vida e para minha família. Então isso foi Uau. algo que foi realmente muito marcante para mim e é algo que realmente eu creio que que já transformou, sabe, o meu lar, a minha vida e até na minha empresa, algo que eu nunca tinha feito na minha vida durante todo o tempo que eu tenho empresa e hoje eu já fiz. Eu entrei dentro da obra, hoje nós começamos a obra com a nova equipe lá, com o pessoal lá, e eu já orei junto com todo mundo dentro da obra, já, já falei ali da Bíblia, falei da palavra, não apenas coisas que vêm na minha cabeça, mas eu li a Bíblia e compartilhei ali na Bíblia, antes de todo mundo, antes do pessoal pegar no martelo, falei, vem aqui, vamos para a sala, e ali eu falei para eles, ó, vocês não estão aqui por acaso, nós não estamos aqui apenas é, quebrando parede, fazendo isso, não, nós estamos aqui realmente construindo sonhos. E eu falei isso para ele, sabe? É porque é algo que eu tinha, mas que eu não compartilhava. Às vezes as pessoas não estavam trabalhando com o meu coração dentro da obra. É eu que quero, eu almejo, eu sonho tudo isso, mas eu não estava transmitindo o meu coração. E algo que Deus, que realmente. Depois da montanha e depois de tudo que a gente tem vivido aqui como plataforma, a gente tem que algo que está dentro do nosso coração, algo que está dentro de nós, nós precisa de transbordar na vida das outras pessoas. É aquilo que nós fala, aquilo que está dentro de nós gera cura, gera transformação. E isso eu, eu consegui com que a ficha realmente caísse na minha vida depois de subir a montanha, sabe? De desfrutar do caminho ali junto com o Senhor. Muitas coisas o Senhor revelou e trouxe clareza na minha vida. E foi algo realmente muito impactante, muito forte. Porque Deus te entrega muita coisa, né? Você é um cara abençoado, né? Né? Bem-sucedido, assim, né? Empresarialmente aqui, passou por muitas dificuldades, mas venceu elas e hoje você pode falar que você é um vencedor, né? Sim. E Deus te entrega muitas coisas, só que aí você não entregava para as outras pessoas, Então eu deixava você que não deixava o eu rio que tinha que fluir, você fazer, não. eu que tenho que fazer, eu que tenho que estar presente, eu que tenho que. Na verdade, não é, eu não preciso e nem quero mais pôr a mão em nada, sabe? Eu quero assim que eu apenas possa transmitir o meu coração e as pessoas possam é, receber disso que Deus tem colocado na minha vida e ver as pessoas ali assim, sabe, brilhar os olhos diferente, entender o propósito e sair de lá assim, nossa, era para isso que eu tinha, é para isso que eu nasci para fazer, é isso que eu tinha que ter feito. Aí eu ficava assim, graças a Deus eu subi a montanha, filho, graças a Deus, porque isso foi clarificado na minha vida, isso foi clarificado. Eu não sei se eu conseguiria entender isso se eu não tivesse subido a montanha. E aí você mudou o seu comportamento e o seu comportamento vai fazer com que os seus funcionários, né, os seus trabalhadores lá da obra, mudem o comportamento deles. Uhum. Você imagina só a energia que você transmitiu para eles na hora que você deu essa palavra para eles hoje para eles trabalharem. Você imagina só como que eles vão entregar essa obra diferente daquelas outras obras que eles entregaram achando que eles estavam só apenas trabalhando, né? Apenas Aham, construindo paredes, apenas, né, colocando um cimento, uma madeira, alguma coisa. isso é Então, e verdade. aí você imagina só que cada um deles agora vai ser alimentado da palavra, né? Porque você vai fazer isso mais vezes também, e eles também vão levar isso para dentro dos lares deles, para casa deles, para a família deles. Então, é por isso que a gente fala assim, a gente fala com o Pablo assim, Pablo, você tem noção quantas milhões de pessoas você já impactou na sua vida só para você dizer o seu sim? Cara, não tem como, é impossível.
Por quê? Porque o tempo inteiro tem pessoas que ele transbordou na vida delas, aí o outro que foi, né, que recebeu aquilo, transbordou na vida do outro, transbordou na vida do outro, transbordou na vida do outro. E não é porque foi o Pablo, não é porque é o Pablo, mas é porque a palavra tem que fluir, o rio tem Tem que que fluir. fluir, o O rio transbordo tem tem que que fluir. continuar. Então, é Faz, justamente isso. E faz aí, toda, faz toda a diferença, faz toda a diferença, sabe? Dentro da nossa casa, da gente acreditar mais nos nossos filhos e posicionar realmente como provedor, como sacerdote. Às vezes, muitas coisas eu tinha bloqueios, sabe? Eu tinha muitos bloqueios. Não, eu tenho que estar presente, não, eu tenho que fazer acontecer, não, não, não. E às vezes eu estava presente, mas a cabeça estava pensando em outra coisa, nada a ver, ou então pensando no que eu poderia fazer e eu estava ali presente, mas não estava presente. E aí agora não, sabe? Assim, tudo clarificou, tudo clarificou. Eu preciso estar ali, falar o que precisa ser, falar o que está no meu coração, e as pessoas precisam entender aquilo que está no meu coração. E o momento que eu estiver com a minha família, ou estiver na obra, ou estiver trabalhando, eu estou ali 100% presente para poder realmente dar direção, é, passar o que precisa ser passado, passar o coração e entregar a mensagem. Entregando a mensagem, sabe? Você sente, o coração aliviado, você sente que foi para isso, foi para isso. É um sentimento de realmente de gratidão, faz muita diferença. e aí você vai, né? É porque cada experiência que você passa é um processo, né? Você fez uma EDP, você participou de outras Uhum, palestras, ODV e tudo. E aí você vai para o Legendários, que é uma experiência meio, vamos falar assim, já em loco, né? Na natureza. Então, só vai crescendo o seu entendimento sobre várias coisas que você antes não uhum. tinha. E quando você volta um novo homem, né? Um novo homem para sua esposa, né? Em primeiro lugar, que é Primeiro isso que a gente fala, lugar, né? primeiro Um lugar, novo homem para família. Deus, um novo homem para Deus, depois sua esposa, seus filhos. E quando você faz isso, você começa a transformar a vida de tantas outras pessoas. E daqui a pouco nem você vai saber quantas pessoas que você impactou. Porque se você falou com 10 ali agora e essas 10 começarem a falar com outras, já perdeu as contas, você já não sabe mais. Mas você fez o seu papel, você fez aquilo que você foi chamado para fazer. E aí, cara, as outras pessoas vão começar a prosperar muito mais também, por causa de um sim que você acabou de dar também, de Uhum. mudar, né? De mudar a sua forma, como você está tratando aquelas pessoas ali no trabalho Deixar, né? delas. Muita coisa que uma frase que a gente ouve falar várias vezes é deixar o rio fluir, mas a gente não entende, né? Quando a gente abre a nossa boca, na verdade, é quando o rio flui. Porque porque a gente deixa, às vezes a gente recebe algo e a gente fica com a boca fechada. E aí aquilo fica dentro da gente, fica água parada e aquilo gera morte. E quando a gente abre a boca, o rio flui, o rio flui. E quanto mais a gente abre a boca, quanto mais a gente fala, mais a gente deixa o rio fluir e mais a gente se sente purificado, mais a gente se sente abençoado e mais a gente se sente é, é, capaz, nos fortalece cada vez mais quando a gente abre a boca. É um negócio de doido mesmo, viu? Não, eu fico vendo tanta gente pregando, fazendo live, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu tinha uma resistência, mano. Eu tinha uma resistência, eu falava assim, não, isso não é pra mim, não dou conta, não quero, não quero, não, não é pra mim, não é pra mim. Eu também. E, e eu ficava com essa resistência, e agora parece que quando a boca abre, parece que quanto mais a boca abre, mais você quer falar, mais você quer fazer, mais as coisas mais vai acontecer. E eu não tô assim, sabe, sem entender. Parece que agora eu só quero a oportunidade para abrir a boca. Não, mas sabe o que acontece? Também a gente chega num nível. A gente ama, né? As pessoas, a gente honra pessoas, a gente quer estar em unidade, né? É o Ahu. Mas a gente tem que ter um novo nível de amor. E esse novo nível de amor a gente vai tendo de acordo com essa clareza que a gente vai buscando através dessas experiências, né? Porque às vezes Uhum. ficava meio que no oculto. Então,
É, esse é o maior motivo, assim, né? Você transmitir esse amor para as pessoas. Daí você É, vai elevando cada vez mais, você sentir as pessoas amadas. E quando você sente as pessoas amadas, você vai falar coisas para edificar a vida delas. Você para de falar bobeira, você para de falar coisas para destruir, para criticar, para diminuir as pessoas. Então, imagine que talvez, se você abrisse a boca antes, sem alguma consciência, sem alguma clareza, você poderia estar falando coisas também para destruir e para diminuir as pessoas. E, e agora, e agora, com um novo nível, né, de amor que você tem dentro de você mesmo, um novo nível de amor que você tem pelas outras pessoas, você vai edificar a vida de tantas outras pessoas. Deixa o Caio falar. O Caio mexeu no fone. Ah, aí, Caio. É porque o Caio também quer fazer live, gente. O Caio também quer aí quer transbordar na entrar. vida das pessoas. O Caio quer fazer live agora também. Não, Ô, você sabe que essas crianças agora, tipo assim, elas estão vivendo uma era que a gente não tinha isso na nossa infância. Na nossa infância não tinha a internet igual tem hoje, você não alcançava tantas pessoas igual você alcança hoje. Na nossa época a gente jogava era bolinha de gude, era aquele joguinho de botão, assim, né? Que tinha aquele campinho, a gente jogava. A brincar de bola gente na tinha, rua. jogava bola na rua, com meu dedão ficava todo roxo, todo saía sangue. Toda vez que eu jogava bola na rua, chutar as pedras no chão, É, descalço, de chinelo. Então, assim, e as crianças hoje não têm isso, né? Era uma não, época muito boa com relação a isso. Só que elas estão numa época que é muito acelerado as coisas, né? Então, eles já vão é, já vão sair na crescer, frente com a já gente. vão sair na frente com muita E coisa, ele vê, o né? Caio vê a Graça fazendo live, a Graça estudando, a Graça escrevendo livro, vê eu falando telefone, eles querem fazer igual. Daqui uns dias vai começar a fazer live mais eles, né? Eles sendo instruídos na palavra, quando eles tiver aí o momento deles começar a fazer live, já vai sair transbordando já logo cedo. Isso é uma das coisas que a gente, eu e a Ana sempre fala, né? Porque quando a gente morava em Belo Horizonte, até 2021, o Bernardo ficava no videogame, no celular, jogando joguinho o dia inteiro. Era da escola, chegava da escola, jogar joguinho no celular. E aí, quando nós mudamos para Alphaville, né? Como nós fomos para outro ambiente, ele e a gente começou a mudar a mentalidade nossa, ele nunca mais pegou para ficar jogando joguinho no celular. Ele parou. E eu ainda falava com ele, filho, joga, né? Pode jogar um pouco, tal. É só não ficar o tempo inteiro igual você ficar. Não, não quero não. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero estudar, eu quero encontrar com os amigos, eu quero ir para a Show célula e demais. tudo. Então, mudou completamente aquela visão, né? De perder o tempo dele ali com os prazeres imediatos só de videogame, né? Que isso é uma das coisas que acontece muito com as crianças que ficam o tempo inteiro em telas, né? Em TV. Seus filhos não ficam, não Não ficam tela. assistindo TV, não ficam mexendo no Zero tela. celular, não come açúcar. Então, é outro tipo de treinamento que vocês têm dado para seus filhos e que, quando eu e a Ana fizemos isso pelo Bernardo, e tudo que a gente tem feito, a gente já fala assim, ó, se de tudo ainda der errado que a gente tem feito, já deu certo e já valeu a pena. Já valeu a Só pena. por causa do Bernardo. Não, Só por causa dele. só Então, essa assim, semana foi ontem, né, Xuxa? Ontem nós teve uma experiência assim, desse jeito assim, muito para nós, para qualquer país vai ser assim, esquisito, mas para nós foi gratificante. Nós tá na semana de Páscoa, né? A Graça nunca vai no mercado comigo fazer compra. Aí sábado ela foi fazer compra comigo, aí tinha lá um ovo de Páscoa da Rafaelo, da Rafaela, né, Chuchu? Como é que chama? É Ferreiro Rocher, da Rafaela. Aí a Graça falou assim: nossa, que tentação. Aí ela foi e comprou um ovinho de Páscoa desse tamanho assim, ó, da Ferreiro Rocher, da Rafaela. Aí ela colocou lá na geladeira e tal, ela abriu. Aí os meninos: que é isso? Que é isso? Que é isso? Chocolate, né? Aí eu fui, tirei um pedacinho.
deu pro Caio, um pedacinho pra Manuela, eles colocou na boca, começou a mastigar. Eco, quer não? Aí a Graça falou assim: Meu Deus do céu, se falar isso pra qualquer pessoa, vai falar que nós é doido. O Caio e a Manuela rejeitando um chocolate da Ferrero Rocher. O Bernardo, Eles não têm esse hábito, eles não têm hábito de comer doce, eles não têm hábito de pegar na tela, eles não pegam no telefone, eles não vê televisão. Então, é, às vezes a gente é confrontado, vocês é doido, como é que vocês dão conta? Mas nós nunca deu. Como é que eles vão entender? Como é que eles vão aprender algo que eles nunca teve? é só no Então, ensino. aí é só os pais entender que tudo precisa de um tempo, tudo precisa de um tempo. Não precisa de colocar um telefone na mão do menino de 3 anos, 2 anos. É loucura. Não é o momento. Agora ele precisa de desenvolver o cérebro dele, a cabeça dele precisa ser formada. Então, essa tanto de. Faz mal pra gente, esse tanto de informação, esse tanto de coisa que a gente fica vendo, a gente não consegue dormir. Imagina uma criança que não tenha o cérebro formado. Não, Então, isso. eu vi uma pesquisa ontem que falava assim, 20, as crianças, né, os jovens, eles estão passando por um transtorno. E o transtorno que eles estão passando é porque eles não estão conseguindo dormir mais, então 20% da área do cérebro deles está deixando de funcionar. Então estão ficando jovens meio que imbecilizados, jovens Uhum. sem criatividade, eles estão perdendo a criatividade, eles estão perdendo clareza, senso das coisas. Então, assim, tá uma coisa absurda mesmo por causa da tela. Aí eles estão fazendo pesquisas também com bebês e crianças que estão expostas a telas, que elas não estão conseguindo dormir direito mais. Aí à noite elas começam a ficar rolando na cama e tentando pegar alguma coisa parecendo com o celular. Então, cara, é muito importante a gente ter A consciência gente está disso. caminhando, a gente está caminhando para a última geração. Tá muito tá muito próximo do fim, porque essas crianças que estão com esses problemas, elas não vão ter raciocínio, elas não vão conseguir mais projetar, liderar, governar as coisas. E por isso a inteligência artificial, ela tá tomando uma proporção avassaladora, ela tá tomando todo o espaço. Vai chegar um momento que não vai ter ninguém que consiga produzir ou criar algo sem inteligência artificial. E a inteligência artificial, para mim, é o www 666. É a besta. A inteligência artificial é a besta. Então, a gente precisa realmente fazer atenção com o que está acontecendo aí fora. A gente precisa, opa, nos policiar. Nós, como homens, o Não, provedor do nosso lar, nós somos pais, nós precisamos guardar a vida dos nossos filhos. nós não podemos deixar ela dominar a gente, né? E é o que vai acabar acontecendo daqui a pouco. A própria IA vai falar assim, não, você faz um pedido, alguma coisa, não vai ser desse jeito que você está pedindo, não. Eu vou ter É, minha própria vai se, eu vou se ter minha própria posicionar. opinião, minha própria o jeito de fazer as coisas. Então, E não aí vou obedecer você, ela não. que vai dar É, as instruções de como o ser humano vai viver. é desse jeito. Que E aí uma loucura. coisa interessante também, que olha só, essa forma de criar os filhos, o Bernardo ele come doce e tudo, né? Desde pequeno ele come, né? Isso aí a gente foi difícil de não dar. A gente tentou, eu e a Ana, mas os avós atrapalharam um pouquinho nesse sentido, né? A gente ficava bravo com eles na época. Mas enfim, ó, refrigerante o Bernardo não toma até hoje, ele odeia refrigerante, Uhum. né? Então, assim, de vez em quando ele toma um pouco de água com gás, mas assim, odeia gás nas coisas, né? E ele é o gás carbônico, é gás ruim, né? Que faz mal pra gente. Ele não come salsicha, ele ficou muitos anos sem comer hambúrguer também. Então ele só foi comer isso quando ele era mais Mas é. velho e tudo. Então, assim, a alimentação dele também é totalmente diferente. Por quê? Porque desde criança lá, assim, a gente fez o máximo para ele poder não ter nem como experimentar esses tipos de alimentos que a gente sabe que são prejudiciais para a saúde, né? Então, assim, e aí a gente ia para alguns lugares e a gente passava da dificuldade. Porque às vezes no lugar só tinha festinha, essas coisas assim, só tinha refrigerante, batata frita no início também ele não comia, só depois mais tarde que ele começou a comer. Aí tinha cachorro quente, ele não gosta de comer esses negócios, né? Depois, como ele não foi ensinado, então
essas coisas enlatadas, assim, ele não gosta muito. Então, assim, a gente passou as dificuldades no início, então todo lugar que a gente ia, a gente já levava alguma coisa, né, que a gente sabia que ele gostava. Mas isso é bom, por quê? Porque a saúde hoje ele está com 18 anos, então pode ter certeza que a saúde dele hoje é boa, assim, do jeito que é, também porque lá atrás a gente soube conduzir, né, com uma alimentação mais saudável. E é Isso é isso que, verdade. né, Faz e toda a é isso diferença. que e é isso que você tem que estar aí para poder treinar os seus filhos cada vez de uma forma melhor, né? É uma coisa que a gente fala muito também, é de estar sempre treinando os filhos para o mundo, treinando os filhos com a palavra, treinando os filhos para poder serem pessoas cada vez melhores, né? Porque dentro de casa é uma coisa, mas na hora que você abre a porta e vai para a rua, o mundo lá fora é totalmente diferente, é uma selva que está ali. Então a gente tem que treinar os nossos filhos realmente, para eles poderem Verdade. estar lá na selva e vencer, né? Como leões, né? Como, e não como cordeirinhos na mão das pessoas lá fora que gostam de aproveitar, né? De pessoas com um coração, né? Tão bom, assim, generoso como a gente tem feito com eles. Então, é isso aí, irmão. É isso Se aí. você tiver mais Para algum concluir esse código aí. assunto, para concluir esse assunto, o Legendário nos ensinou algo que é realmente é, mudou meu mindset, mudou minha vida mesmo, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento de trabalhar, prosperar para deixar herança para os nossos filhos, né? E lá no Legendário a gente é, é, herança acaba, o dinheiro acaba, tudo, e a gente aprendeu que a gente precisa deixar um legado, né? Então a gente precisa nos posicionar como homens realmente para nos ensinar os nossos filhos, para que nós possamos forjar os nossos filhos a eles seres um ser desde pequeno um guerreiro, já ser um legendário. Então algo que realmente é, mudou a minha vida. Hoje eu realmente deixei na montanha algo de querer deixar uma herança para os meus filhos. Hoje eu trabalho e quero produzir um legado para deixar para meus filhos, algo que realmente eles, se um dia eu chegar a faltar, eles não vão precisar de, de dinheiro, eles vão ter dentro deles a forma de sustentar, de cuidar da sua vida, de cuidar do seu lar, de ser realmente é, é, um guerreiro desde então já. É porque às vezes também a gente fica esse pensamento, né, de juntar herança e tudo, e aí você deixa de viver experiências, Desde, né? Então, viva o máximo de experiências possíveis com os filhos, né? Coloque ele em desafio, coloque eles em desafios para eles poderem crescer emocionalmente, né, fisicamente e espiritualmente. Então, é isso. Às vezes você pode ter milhões na conta, mas você não viveu experiências com seus filhos. E aí, tipo assim, não valeu de não valeu nada. de Aquele dinheiro que nada. você for lá, tipo assim, você morreu, você se foi, e aí você não deixou nada de positivo para Nada de eles, né? Tipo positivo. assim, Eles vão se perder, né? então nós temos que fazer, a gente sempre falava muito isso, né? Dias memoráveis. A gente sempre gosta, eu, a Ana e o Isso é verdade. Bernardo, quando a gente faz alguma coisa assim, especial, a gente fala assim: isso aqui vai ser um dia memorável. Por quê? São dias que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então, isso aí eu aprendi com o Marcos Paulo, você acredita? O Marcos Paulo, ele tem uma listinha, de vez em quando ele até posta nos stories dele. Ele tem uma listinha assim de dias memoráveis na vida dele, dias que ele nunca vai esquecer, né? E aí um dos dias, eu até brinquei com ele outro dia que ele postou nos stories dele, eu brinquei com ele, foi um dia que a gente estava em Belo Horizonte, e nós voltamos de jato com o Pablo, né? Foi eu, Marcos Paulo, Pablo e Nésio. E a gente voltando de BH para São Paulo, para Alphaville, e aí a gente foi, falou assim: ah, não, vamos jogar alguma coisa. Aí falou: ah, vamos jogar um. Aí o outro falou: não, vamos jogar isso. Aí acabou que fomos jogar truco. E aí no truco tava, né, cruzado assim, eu e o Marcos Paulo, o Pablo e o Nésio. Aí eu falei: vamos embora, velho. Vamos jogar. E aí, desde a hora que o avião decolou em Belo Horizonte até na hora que chegou em São Paulo, o Pablo e o Nésio não ganhou nenhuma partida nossa. Nenhuma vez. Nenhuma vez.
E o Marcos Paulo filmava, e só que o filme ficou tudo no celular do Pablo. Então nós nunca conseguimos acessar esses vídeos, porque foi assim, foi um dia muito memorável. Então, ele colocou lá e a gente ficou rachando e ri depois, né? Porque realmente, tipo assim, foi tudo deu certo pra gente, tudo é, Que da hora. contribuiu, né, para a gente poder ter essa experiência e nunca mais esquecer. Nós nunca mais vamos esquecer desse dia. Então, o que que a gente tem que fazer? Intencionalmente, dias memoráveis na nossa vida. Né? É Quando você tem verdade. dias memoráveis na sua vida, você você vai criando memórias, né? Então, por exemplo, você com seus filhos, crie dias memoráveis com seus filhos, para eles nunca esquecerem daqueles Uhum. dias que você dedicou a eles. Então, é um esqui, Faz a diferença isso tudo. é uma viagem, é um esqui, é uma viagem, é um montar um castelo no terreiro aí, junto com eles, é um brincar de Uhum. carrinho, é um não sei o quê. Vai criando dias que eles não vão esquecer na vida deles, porque isso faz todo sentido para quando eles estiverem mais velhos. Isso faz todo sentido, nós conversou isso. Eu ontem conversei isso com a minha esposa na cama, antes de nós dormir ontem, conversamos sobre isso, sabe? Eu falei assim, amor, hum, acabou minha ilusão, acabou esse pensamento de eu querer ser milionário, querer ter as coisas, e, e não passar tempo de qualidade com meus filhos. Mas antes eu passar um dia memorável com ele, do que eu ter que sair de casa e ter que pegar o meu avião, ir para outro país, e voltar em casa de gravata, morar na mansão, mas depois que meus filhos crescerem, falar assim, qual é a sua lembrança que você tem com seu pai? Meu pai estava sempre viajando, é, não tem dias. Aí eu falei assim, rapaz, isso eu não quero não. De jeito nenhum, eu prefiro continuar a vida humilde, simples, como eu tenho hoje, mas eu passar dias de qualidade, dias memoráveis com ele, e chegar um tempo, meu pai falar assim, meu pai é, foi um cara simples, mas nunca me faltou nada, e eu vivi, meus melhores dias foi junto com meu pai, andando de bicicleta, junto com meu pai, brincando de carrinho, fazendo uma coisa, sabe? Isso vai ser realmente um dia que vai ser muito gratificante para mim ouvir isso da boca dos meus filhos. Mas quando você entende isso aí, Leandro, quando você vive desse jeito, a prosperidade ela é natural, ela vai vir. Você vai alcançar o que você quer, você vai alcançar seus milhões, você alcança comprar um avião, você alcança casa, porque isso é fruto. E É quando você está fruto. vivendo dessa forma com seus filhos, você está plantando, você está semeando. E o fruto Uhum. vai vir. O fruto vem. O negócio é o quê? As pessoas que vão só atrás do dinheiro, vão em busca do dinheiro. Não, não vai em busca do dinheiro. O Não, dinheiro, senão você vai ficar vivendo aquela roda do rato, assim, ó, você nunca vai chegar lá. Então, viva o seu propósito, viva as experiências, viva aquilo que Deus entregou para você viver. E aí, o fruto vai vir lá na frente, entendeu? é Então, às verdade. vezes a gente vai em busca das coisas erradas. É só ser em busca das coisas eternas, das coisas de Deus, da natureza e tudo que, cara, vai dar certo no final das contas. E aí você vai, Amém. esse tempo de qualidade tá dentro disso com seus filhos. Essas experiências tá dentro disso com seus filhos. Então, mas é isso aí. É na hora que a gente tem esse tipo de consciência é que a gente começa a Virar a dar chave. certo. É, A virar a chave. mas É isso parabéns, aí. Silvio, parabéns pela Show. sua Top. família, parabéns pelos seus filhos, o Caio, a Manu, a Grace e a. Já escolheu? Ainda tá em dúvida com os nomes, não. Mas Ma- tá. Tem mais uma Tem mais uma bebezinha princesa maravilhosa, uma chegando aí. princesinha que tá chegando aí. Então, assim, ter três filhos hoje, né? A gente vê que as pessoas não querem, né? A maioria das pessoas não querem, mas porque a gente vê como é um desafio, É um desafio. mas é prazeroso e isso é prosperidade também. Porque Amém. imagina que No seus mundo filhos que. vão. No mundo de hoje, né? As pessoas não querem ter filhos, a gente ter três filhos, o povo fala assim, é doido, é Né? doido. O que que você tá É arrumando? doido. Mas só Mas é nós é porque doido mesmo. é de. É igual nós, É, aqui com 40 anos nós vamos ter filho de novo agora, é isso então é aí, doido não. com doido. É Deus, Deus quer pessoas, Deus quer escolher aqueles que não são para envergonhar aqueles que acham que são e deles
Deus foi lá de trás das malhadas e pegou lá, aquele lá, ó, aquele lá. Não, você não tem mais ninguém não, aquele lá, aquele lá. Então ele tá escolhendo esses que, que não é, que acha que não é, né? Então, deixa Deus Não é fazer pela o, capacidade, né? Não é pela né, pela capacidade. capacidade. Isso aí. Ela é pela disponibilidade. É, show. Meu irmão, mas é isso então, Show. né? Dia vinte e É seis e top. 27 agora de abril, nós temos aí nossa imersão, né, para homens aqui em Paris, Vocês que né? estão aí Então, online aí, não pode ficar de fora, vai ser poderoso. vamos entregar conteúdos, vai ter experiências, vai ser um destravar mesmo, né? De ideias, de prosperidade, né? Então, assim, De cara, negócio. aí depois a pessoa vai lá e fala assim, ah, não sei por que minha vida tá dando certo e tudo. É porque ela tá andando sozinha, velho. Anda em grupo, anda com quem, né? Com quem tá Anda com quem tá buscando, buscando anda com quem o tá mesmo buscando caminho. melhora. É. Então, Nós não somos cara, perfeitos, nós não somos capazes, mas nós somos juntos e um tá moldando o outro, um tá capacitando o outro, um tá incentivando o outro, e um tá fazendo negócio com o outro, e vamos junto avançar, crescer, prosperar. Aonde que o Senhor nos colocou, vamos avançar. e que sejamos luz, né? Então, e que sejamos Amém. luz para essas pessoas que vão estar lá no evento dos homens agora esse final de semana. Então, bora para cima, Bora né? pra Um grande abraço cima. aí, uma ótima semana ainda, né? Hoje ainda é terça-feira, então uma ótima semana para todo mundo, super abençoada. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui presentes e para quem vai assistir depois aí, pode deixar um comentário aí de algum código poderoso que pegou nessa live, beleza? Valeu, meu irmão. Muito Abraço. obrigado mesmo. Você e sua Obrigado, família é capitão. Um amado, são abração. amados por nossa família. Tamo Estamos junto. aqui sempre Até junto depois do fim. e que precisar, estamos aqui para te servir, te apoiar, estamos aqui junto. Vamos avançar, vamos crescer e vamos Ô, prosperar em todas hoje as meu cabelo tava áreas. arrumadinho. Hoje meu cabelo tava mais arrumadinho. Eu nem coloquei meu boné, ó. Aí, Pois é, sempre hoje eu fica aqui saí do na meu correria, lado só pus o aqui. capacete. Achei que eu ia dar tempo de voltar em casa para a live, mas nem deu tempo. Mas Cheguei é isso, agora irmão. aqui no Birruf. Um grande abraço. Tamo junto. Raul, Aú! um Abraço. Com abraço. Deus. Com Deus. Tchau, tchau.